Bem, boa tarde. Meu nome é Cleide. Eu sou professora na Faculdade de Saúde Pública, da USP, e professora Cláudia Bogos, também professora da Saúde Pública. Nós duas estamos responsáveis por esse eixo controle social. E, então, tínhamos, no ano passado, uma tarefa que era assim, vamos colocar no observatório informações que sejam importantes para a gente conhecer como está andando, como estão funcionando os conselhos, para que os conselheiros e os gestores utilizem essa informação para melhor desenvolver suas ações de gestão. Hoje o nosso tema aqui da discussão principal é o relatório de gestão. Então, nós procuramos trazer informações sobre os conselhos da Região Metropolitana de Saúde que deem uma visão de como é que eles estão, que infraestrutura tem, como é que estão funcionando, será que a estrutura que está montada, as orientações, o regimento, a participação em conferências municipais de saúde, em reuniões de conselho, está levando ao quê? Está favorecendo o quê em cada conselho? Então, será que esses conselheiros estão tendo uma autonomia para participar, para tomar decisão? Será que está sendo democrática a ação do conselho? Quanto nós estamos participando e podendo desenvolver algum controle? Então, não tinha outra situação, senão a gente tentou fazer um retrato, por isso que o tema da apresentação ficou esse, um retrato dos conselhos municipais de saúde da região metropolitana. Então, para isso, nós nos inspiramos numa pesquisa que foi feita pelo Ministério da Saúde em 2003, chamada ParticipaNet SUS, onde eles criaram indicadores para medir a autonomia e democratização dos conselhos. Nós pegamos esses mesmos indicadores, eu não sei se alguém lembra, em 2003, de ter respondido alguma pesquisa nacional sobre a situação dos conselhos municipais de saúde. Foi feito no país inteirinho e foi colocado no site do Ministério. E nós nos propusemos a pegar boa parte daqueles indicadores e atualizar para a região metropolitana. Então, esse ParticipaNet SUS, que eu me referi, que tinha, então, como objetivo dar subsídios para formular, implementar e monitorar, aperfeiçoar os conselhos de saúde. E nós pegamos, então, um levantamento nos 39 municípios, nós trabalhamos de novembro de 2009 a janeiro de 2010. Tivemos a colaboração, estava lá no primeiro slide, de alunos da Faculdade de Saúde Pública e do PROASA para esse levantamento. Então, durante esses meses, a gente primeiro fez um contato com o Conselho Municipal de Saúde, pegamos o endereço que o observatório já tinha, atualizamos esse endereço, telefones, localizamos as pessoas no conselho, quem atendeu o telefone, explicamos o que queríamos, e aí, ou pessoalmente, ou por telefone, ou via e-mail, foi respondido um questionário com 17 questões. Eu vou trazer para vocês a resposta de todos os municípios para parte dessas questões. O relatório inteiro já está no site do observatório, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, alguém já olhou, não? Já, né? Então, eu vou apresentar um pedaço só desse material. E aí a gente também solicitou para os conselhos que mandassem atas de reunião, relatórios de conferência, né? Alguma informação que eles tivessem de registro do trabalho do conselho. Ficou clarinho, né? Não sei se apaga a luz aqui na frente, só não, né? Hã? Já está apagado, tá? Ó, melhorou. Então, a gente recebe, mesmo com essa estratégia, telefona, manda carta, conversa, explica por quê, a gente conseguiu informações de 33 municípios apenas. Apenas não, 85% dos municípios responderam. Os que não responderam, apesar de novo contato, foram esses especificados aqui embaixo, né? Barueri, Cajamar, Cotia, Osasco, Santo André e Taboão da Serra. E apenas um gestor municipal se recusou a prestar informação. Os outros, por um motivo ou por outro, acabaram não dando informação. Então, os dados que eu vou apresentar são dos 33 e não dos 39, porque nós não coletamos dos 39, não conseguimos, né? E as atas a gente conseguiu de 12 municípios. Atas dos 2 anos
né, de 98, 99, as atas de reuniões dos conselhos. Então, esse era o nosso material para proceder à análise. Nós optamos por mostrar deste jeito, vamos ver se, não sei se para vocês vai ficar cansativo ou não, porque a gente sentiu na outra apresentação, que fala assim, Alto Tietê, mas tem uma certa coisa, mas e o meu município, né? Então, a gente vai mostrar por região, mas optamos por pegar um número menor de indicadores, mas de todos os municípios. Então, por exemplo, aqui, curso de capacitação para conselheiros. Houve nos últimos 3 anos? Então, sempre que tiver em verdinho, é que sim, em amarelo, não. Queria saber se vocês estão conseguindo ler o nome dos municípios. Não está? Então, peraí. Eu vou ler, mas vamos lá. Então, aqui é Alto Tietê, né? É? Vamos tentar, vamos lá. Então, olha aqui. Vocês todos sabem quais são os municípios que compõem Alto do Tietê? Que é Arujá, Biritimirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itacoaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. A pergunta é, houve capacitação de conselheiros nos últimos 3 anos? Só Ferraz de Vasconcelos que não teve. Tem orçamento próprio, então aquele conselho tem um recurso que ele mesmo faça a gestão, que ele use, é dele como conselho? Só tem Biritiba Mirim e Guararema. Os outros não. Secretaria Executiva tem em todos. A maioria das pessoas que nos prestou informação eram de secretarias executivas. Linha telefônica, em dezembro de 2009, só Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes é que tinham. Então, mas não é linha exclusiva do Conselho. Tem algum acesso à linha telefônica? Esse orçamento, pode perguntar? Pode. Esse orçamento próprio, qual o sentido? Assim, orçamento próprio tem um recurso destinado a ele, ou significa ele assina o cheque? Não, tem um recurso destinado a ele. Tá? Acesso à internet, Arujá não tinha, Itacoaquecetuba não tinha, Poá não tinha e Suzano não tinha. Tá? Os slides que eu vou passar são todos muito parecidos com este. Tudo bem? Dá para acompanhar? Né? Professora, mas havia recurso para esses conselheiros adquirir esses cursos de capacitação? Então, não, é justamente isso que a gente está querendo mostrar para vocês. Olha, então tá, é um conselho que, acho que não tem ninguém nessa situação, mas é um conselho municipal de saúde que tem que trabalhar com a importância que ele tem, com o trabalho que ele tem, sem telefone, sem internet, sem capacitar os conselheiros, sem secretaria executiva. Quer dizer, isso fica difícil. Quer dizer, ninguém está nessa situação catastrófica que eu falei agora, mas, né, vamos lá. Outro item que a gente analisou, ainda para o Alto do Tietê. As atas das reuniões são disponíveis para consulta pública? Tem Poá, por exemplo, Santa Isabel, não disponibilizam para consulta pública. As reuniões dos conselhos, elas são divulgadas? Porque teve gente que respondeu que sim, as reuniões são abertas à participação, mas depois respondeu que não divulga a data da reunião. Então, ela não é divulgada em Biritiba Mirim e em Poá. Tá? O plano de trabalho, a maioria trabalha sem um plano de trabalho. Participaram da elaboração do plano municipal? Que todos aprovaram o plano municipal, mas não obrigatoriamente participaram da discussão do plano. Então, tem um que até respondeu que não mesmo, Salesópolis. Tá? Agora vamos para a região do Grande ABC. São os mesmos indicadores. Então, ó, capacitação no ABC só houve em Mauá e em Diadema. Orçamento próprio, quem tem? São Bernardo e Ribeirão Pires. Secretaria Executiva tem 2 que não tem, São Caetano e Ribeirão Pires. Linha telefônica, não tem Rio Grande da Serra nem Ribeirão Pires. Acesso à internet, todos têm. Ainda no Grande ABC,
Atas estão disponíveis? Só em São Caetano do Sul que não. Os locais da reunião são divulgados? São Caetano do Sul, não. Plano de trabalho? Ó, nenhum tem. Participação na elaboração do plano municipal. Ribeirão Pires não participou da elaboração do plano. Cadê seu Fábio? Ah, não está mais, sabe porque ele estava nessa apresentação, ele foi lá e explicou um monte de coisa. Agora, a região de Franco da Rocha. Curso de capacitação. Caieiras, Franco da Rocha, Mariporã? Não. Orçamento próprio, nenhum dos 4, né? Secretaria Executiva todos têm. Francisco Morato aqui, né? Linha telefônica, só Caieiras tem. E acesso à internet, todos tenham. Tá? Ainda em Franco da Rocha. As atas disponíveis para consulta pública existem em Francisco Morato e em Mariporã. Datas e locais da reunião. Olha, Mariporã é um que não divulga as datas da reunião, mas as atas estão disponíveis. Né? Como que é essa divulgação? Se ele tinha alguma forma de comunicar aos usuários, aos funcionários, à população de que está tendo a reunião. Era só comunicada a reunião aos membros do conselho. Não tinha nem assim um cartaz, uma coisa. Jornal. Não, então um cartaz na parede dizendo vai ter reunião dia tal em tal lugar. Uma circular. Os professores não há interesse por secretário, não. Conselho não é nada, conselho não tem valor. Tem, né? Então, uma tristeza a gente ler o controle social e saber que não existe na realidade. Os controles sociais não funcionam na Secretaria dos Municípios, a gente sabe disso. Então, espera só um pouquinho. Espera um pouquinho só. Por que a gente... Só vou passar a palavra para você. Por que a gente acha interessante também mostrar os 39 municípios? Porque um tem, outro não tem. Quer dizer, você vai... mas aquele que não tem, pode falar assim, olha, mas o outro tem, o outro tem. Você vai mostrando a diferença que está ocorrendo em cada município. Isso também pode ajudar um pouco mais nessa negociação, né? Você queria falar? Isso. Franco da Rocha está em plena capacitação. Uhum. São Bernardo também. Você vê que esses dados a gente coletou faz exatamente um ano, foi em novembro do ano passado. Então, em um ano, muita coisa muda. Às vezes muito bom para melhor, né? Às vezes não. Então, a minha dúvida é com relação às atas. A interpretação. Porque eu já trabalhei junto com a Conselho, né? Uhum. E quando você pergunta data disponível, significa o quê? Que ela está lá no Conselho e qualquer pessoa pode chegar e... Isso. Ou ela está na frente da Câmara... Não, se qualquer pessoa pedir... Então, mas aí... É. Cadê isso, professor? A gente chega na secretaria, uma dificuldade, vai no setor, nem recepção tem para atender a gente. Pois todas essas coisas, parece besteira, a gente está falando de infraestrutura, de internet, telefone, mas elas são importantes para permitir a participação, a comunicação. Vamos fazer coisa, tem mais 2 pessoas para falar, depois aí eu termino a apresentação e a gente fala. Gente, só o seguinte, como a sessão de hoje está sendo gravada, é importante que todo mundo fale no microfone. Tá ok? Quem quiser se manifestar, é só levantar a mão, eu levo o microfone à pessoa, a pessoa se manifesta. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, nós estamos aqui entre... Né? Não precisa dar RG, nada disso. Ok? Obrigado, gente. O que eu queria saber, o que é ter plano de trabalho? O que é o plano de trabalho do Conselho? O que eu ia falar é que a gente não estava ouvindo as perguntas que estavam sendo feitas aí na frente. Que bom que você trouxe o microfone, que aí podemos todos ouvir. Então, o plano de trabalho, quando a gente perguntou assim, eles têm algum instrumento em que, na realidade, assim, como se compõe a pauta de trabalho do Conselho? A cada reunião, o Conselho chega e alguém fez uma pauta, ou o Conselho também tem, além de uma interferência no que se pauta, um plano. Quer dizer, nós vamos fazer conferência tal, nós vamos fazer curso para conselheiros, nós vamos fazer divulgação tal, ele tem se reúne em algum momento para planejar para um período a ação do Conselho? Em alguns, sim. Né? Em outros, não. Tá?
Então, Franco da Rocha, o plano, participação no plano municipal, Caieiras e Francisco Morato participaram da discussão para elaborar o plano municipal. Os outros dois sentiram que não. A região de Mananciais. Então, você tem capacitação, quem foi que deu? Embu, Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra. Juquitiba, São Lourenço da Serra e Vargem Grande Paulista, não. Orçamento próprio, nenhum. Secretaria Executiva, Juquitiba não tem. E Embu-Guaçu não respondeu. Linha telefônica exclusiva, não, para todos. Acesso à internet, só Itapecerica da Serra tinha. Pergunta, Poá, o conselho é novo, se iniciou esse ano. E nós não temos casa de conselheiro e também o plano de trabalho também não foi divulgado. O que pode ser feito? Então, eu acho que não é que foi divulgado, vocês têm que a ideia é elaborar um plano de trabalho. A própria reunião do conselho é que vai pautar e discutir isso. Né? Hã? Em cima das pautas, em cima das atividades, das obrigações, do regimento que o conselho tem, dos problemas que a cidade tem, né? Ainda em Mananciais, então, as atas disponíveis para todos, as reuniões não são divulgadas em parte deles e outras sim. Plano de trabalho, 2 pessoas não responderam, até pela dificuldade de entender mesmo o que é o plano de trabalho, porque isso é uma coisa um pouco, talvez, vaga para alguns, né? E a participação na elaboração do Plano Municipal de Saúde, 3 não tiveram participação e 3 tiveram participação. Rota dos Bandeirantes. Então, tem Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba. Não respondeu, é mesmo, né? Me salvou, não estava lembrando. Não respondeu. Mas tem que se mostrar, né? Mas eu sou ruim, porque eu falo a verdade, viu? Então a gente sente realmente uma cidade como Barueri, que sempre ela é uma cidade conhecida em todo o Brasil. E a gente chegar hoje aqui, não era para mim estar aqui, porque eu falo as coisas. Porque não é justo nós ter uma cidade desenvolvida como Barueri e ela estar fora desse quadro. Eu me envergonho. Mas vamos ver se a gente consegue depois pegar a informação de Barueri, agora que o senhor está lá. Então, lá. Capacitação de conselheiros, maioria não teve. Orçamento próprio, a maioria não tem. Secretaria Executiva, todos têm. Linha telefônica, 3 não tem. Acesso à internet, só 2. Ainda na Rota dos Bandeirantes, as atas disponíveis, Pirapora não tem ata disponível, datas e locais da reunião em Jandira e em Santana do Parnaíba não são divulgados, planos de trabalho, 3 não tem, participação na elaboração do plano municipal, 3 não participaram. Agora estão acabando. São Paulo. Eu queria falar agora. Eu queria perguntar, por que Barueri não entra? Ele não vem. Ele não apresenta, qual é o motivo que fala assim, Barueri não entra? Tá, porque acontece, nós telefonamos para os 39 municípios, telefonamos várias vezes para Barueri, para Osasco, tá bom? E perguntamos assim, vocês podem responder a um questionário, a finalidade é esta, me indica alguém que queira responder o questionário, ou secretaria executiva, ou gestor, ou membro do conselho, são 17 perguntas, a gente pode fazer por telefone, pode ir até aí, e manda para a internet o questionário, nós oferecemos várias opções. E Barueri, como as outras cidades também que não responderam, sempre fala assim, tá, então liga outro dia, a gente vê depois. E aí a gente acabou não tendo a informação. Não, porque ele pode não informar, né? Igual você disse que não tem informação. Mas temos o conselho em todos os lugares. E eu faço parte do conselho da saúde e do conselho também do... Tem. Se eles não responderam, então a gente vai saber o porquê. Porque Barueri tem conselho, tem informação, certo? Tem informação, tem tudo o que um município pode
querer, Barueri tem. Então, depois eu vou passar para a senhora o nosso contato. Certo. E a gente aplica o questionário por telefone, ou vai até lá e pegamos as informações e acrescentamos aí. É só fazer isso. Posso falar? Acho importante colocar... Qual foi o seu contato? Foi alguém do conselho ou foi alguém da secretaria, prefeitura? Esclareça isso. Tá, vou esclarecer. Pode, a senhora pergunta que eu já esclareço junto. Eu represento, eu trabalho na saúde de Barueri há 8 anos, eu sou conselheira municipal, eu sou representante dos idosos, sou fiscal de saúde, e eu acho que uma organização como Barueri não pode estar fora de nada. Porque todo mundo que a senhora falou aí vai se servir da nossa cidade. Nós somos que ajudamos a todas as que vocês falaram, vão para Barueri. Gente, boa tarde. Meu nome é Vera Marina, eu sou de São Bernardo do Campo. A função do observatório, ela não é para nos fiscalizar, pelo contrário. A função do observatório aqui é que nós tenhamos o compromisso com ele de trazer informações para eles, para que eles possam, e nós também possamos estar sabendo o que está acontecendo nos outros municípios. Se Barueri não está ali, não é porque o observatório não colocou. Eu acho muito legal a ideia da Cleide, da senhora no final, tá passando todas as informações, e assim a gente resolve o problema, e Barueri vai entrar ali. Agora, o que ela não podia era colocar Barueri ali, sem ter nenhuma informação. Mas Barueri, até o final, vai estar ali. Então, por favor. A cidade como Barueri não pode ser esquecida. Barueri. E tem alguém... Então, com quem que eu ligamos? Nós ligamos, foi em novembro de 2009. A gente ligava e perguntava o quê? A gente pegou o telefone do Conselho Municipal, do Conselho. Telefonava e perguntava. Nos apresentávamos e procurava a Secretaria Executiva, ou o presidente do Conselho, ou alguém que respondesse pelo Conselho, que atendesse o telefone e respondesse. Nós não fizemos nenhuma triagem. Não, com você não quero conversar ou quero. A gente pedia alguém que nos respondesse. Mas ligava para onde? Falava com quem? Para o conselho? Nós ligamos em novembro de 2009, eu não sei exatamente qual o nome da pessoa. A secretaria... A gente mandou uma carta para o secretário e a gente telefonou. Temos depois, se vocês quiserem dar o nome dos contatos, mas acho que não é o caso, porque o importante é que a gente ligou para o conselho e não teve um retorno. Ele ligou mais de uma vez e fez por carta e fez por e-mail. Aconteceu isso em 5 cidades, tá? Eu acho que é uma coisa que a gente pode... Alguém de Osasco aqui que também não respondeu. Tá vendo? Osasco também não respondeu. Cotia, Taboão, né? Santo André, tá? Cajamar. Por gentileza, eles estão achando que é o conselheiro. A gente não... Eles estão, assim, com todo respeito com os conselheiros, mas essa ligação é feita na secretaria, porque o conselho é paritário. Tem o usuário e tem os funcionários. Então, os funcionários é que recebem, a secretaria recebe o comunicado, e aí liga para o conselheiro e fala, você já participou de curso, disso, aquilo, tal? O conselho responde. Então, o que acontece? A pessoa da secretaria mandou bem claro, liga outra hora. Não teve um cargo de responsabilidade. Então, a nossa cidade respondeu. Eu sei até o horário que fizeram a entrevista com os conselheiros, 3h da tarde. Então, quer dizer, eu preciso responder isso hoje. Então, quem é funcionário teve a responsabilidade. Quando você tem um funcionário responsável, as coisas acontecem. Então, mas a gente pode completar os dados, né? Então, vamos lá. Em São Paulo, o que acontece? São Paulo agora, que ele teve capacitação, ele não tem orçamento próprio, não tem plano de trabalho, e o Conselho não participou da elaboração do plano municipal. Fale. Cleide. E já tem a tempo, né, Cláudio? Tá.
Tá bom. Então a gente pode ver isso aqui, sim, tá? Cleide. Oi. Por favor, eu sou de Poá, eu gostaria de uma informação. Quem criou a legislação que o presidente do conselho é o secretário da saúde do município? Respondido. A maioria dos... Uma das perguntas que nós Pessoal, fazíamos... por favor. Uma das perguntas que nós fazíamos era esta. Quem é que é o presidente? Na maioria dos conselhos, o presidente do conselho é o secretário. Mas isso não é obrigatório, e tanto que tem conselhos que tem um usuário como presidente. Porque, assim, ó... Eu acho que é assim, Guarulhos era, não sei se ainda é. Tá? Dona Cleide, então, eu sou conselheira... Olá, gente, vamos ouvir. Fale. Boa tarde, meu nome é Ariadne, eu sou conselheira do Conselho Municipal de Saúde do município de Poá. E assim, eu entrei há pouco tempo, e quando eu entrei lá, já vigorava essa legislação, essa portaria, que o presidente do conselho é o secretário de saúde. E a própria secretaria executiva do conselho são as pessoas da Secretaria de Saúde. Eu entrei, já vigorava isso. Então, deve ter um regimento interno do Conselho de Poá que define isto, mas foi uma decisão que Poá tomou. Tá? Eu só quero deixar claro aqui que houve à disposição, o secretário do nosso município de Poá, deixou à disposição dos usuários e dos componentes do conselho a escolha do presidente, tá? Eu sei que é meio complicado assim, mas no entendimento nosso do conselho, nós escolhemos o presidente. Já era... Não. Tá, gente, então, pode concluir. Então, nós já tivemos como usuário o presidente do conselho, que foi escolhido pelos conselheiros também, tá? Nessa gestão agora, é o secretário de saúde, que é o presidente do conselho. Na outra gestão, aí a gente vai ter uma outra oportunidade para estar renovando, escolhendo uma outra pessoa, não necessariamente o secretário, tá? Tá, não, tudo bem. Outra coisa que nas estruturas dos conselhos tem, muitos deles têm comissões e grupos de trabalho permanentes. A mais frequente, a mais comum, 14 municípios têm comissão fiscalizadora orçamentária. Depois, comissão intersetorial saúde do trabalhador, comissão de política de saúde, de recurso humano, de apoio a conselhos gestores, de ciência e tecnologia, são muito variadas as comissões. Esse quadro que eu trouxe, para mostrar um pouquinho a situação no Brasil. Tá? Secretaria Executiva, por exemplo, o país como um todo, 75% dos conselhos não tem Secretaria Executiva. Cleide, eu não ouvi você falar de Guarulhos aí, por favor. Eu pulei Guarulhos? Nossa, peraí. Obrigado. Desculpe. Tá verde. Não, tem o plano de trabalho aqui estava não só. Tá, desculpe. Então, voltando para o Brasil, população com direito à voz, 21% não tem direito à voz. Linha telefônica, 60% tem, 36% não tem. Acesso à internet, 51% não tinha acesso. Tanto que depois disso ainda houve um projeto que alguns conselhos receberam computador, né, para facilitar esse acesso. E participação na elaboração do Plano Municipal de Saúde, 70% dos conselhos informaram, na pesquisa de 2003, não ter participação na discussão do Plano Municipal de Saúde. A última quadro que a gente está trazendo é olhando as atas de 2 anos das reuniões de conselhos dos 12 municípios que nos mandaram ata, a gente percebeu que nos assuntos discutidos, nós podíamos dizer que nós agrupamos em 6 tipos de assuntos. Ou você está discutindo orçamento e finanças, ou está discutindo a própria dinâmica e organização do conselho, ou ações programáticas, então está discutindo a questão da dengue, por exemplo, né?
Promoção e participação dos conselheiros em eventos, em fóruns. Então, quem é que vai para a conferência, quem não vai, como é que vai, quem representa quem. Está discutindo contratos e convênios para gestão, ou então o próprio Plano Municipal de Saúde. Em orçamento e finanças, os assuntos mais frequentes, ou são informes sobre orçamento e finança, ou são balancetes, prestação de conta, ou aprovação de orçamento. Nas ações programáticas entra campanha de vacinação, saúde bucal, zoonose, saúde mental, dengue, cobertura vacinal, população negra, aborto, DST-AIDS e diabetes. Contratos e convênios de gestão, se discute modelos de gestão e seus instrumentos, o que você faz com a Santa Casa, com as OS, relatório anual de gestão. Então, um dos assuntos frequentes nas reuniões dos conselhos justamente é o relatório anual de gestão, que é o tema da segunda parte aqui da nossa discussão de hoje à tarde. Tá? Então, esse é um quadro muito geral, a gente pegou só algumas questões, tem estas acréscimos que nós precisamos fazer das cidades que não responderam, e existe possibilidade de atualização da informação. O observatório permite justamente isso, que a gente agora mude e coloca atualizado em tanto de tanto, porque aquele município não tinha internet, agora já tem, então a gente pode atualizar no observatório. Tá? Então, isso é importante que os conselhos informem o observatório para a gente poder fazer essa atualização no site. Mas o retrato, em novembro de 2009, informado por quem respondeu o nosso questionário, é esse retrato que eu apresentei para vocês. Tá bom? Acho que, Neide, mais alguma coisa? Por favor, só mais uma questão. Dona Cleide, né? Cleide. Eu gostaria de saber se nos demais municípios os conselheiros têm um local próprio, a casa do conselheiro. Porque nós, em Poá, nós ficamos à mercê da prefeitura, de um setor dentro do hospital. Ou seja, junto da secretária, junto com o secretário, entendeu? Nós não temos autonomia para praticamente nada. Tem uma das perguntas dessas 17 questões era essa, se tinha uma sala própria ou sede própria. Então, isso varia muito de município para município, mas a maioria tem um lugar próprio para o conselho, um lugar de referência, onde tem um computador, um telefone, uma mesa, né? E geralmente é dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Tá? Não tem uma casa própria, né? Já tiveram, agora não tem mais? Por ver isso. Então, olha, a senhora quer falar? Não. Ela está falando que Osasco tem sala de reuniões e que tem tudo. Então, tem uma boa infraestrutura para funcionar. Itapecerica também, tá? Nossa, São Bernardo vai ter até carro. Fala. Oi. Gente, vamos olhar a última pergunta, tá? Para passar para a Elaine. Na atualização que você fazia na pesquisa, né, que nós recebemos o kit mídia do Ministério da Saúde. Se vocês estão fazendo isso na pergunta para os conselhos, se já está tudo instalado. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma outra rodada de pergunta mesmo e atualizar, porque o kit mídia chegou, né, para vários conselhos, não é isso? Tá. Onde você é? Suzano. Suzano. Tá bom. Suzano tem a sala de... Hoje a secretaria mudou, nós temos a sala, temos o kit mídia, vamos poder assistir a reunião do Conselho Nacional, então já temos essas coisas. Depois de brigar muito, viu? Tá. Então tá, olha, só Guarulhos quer perguntar. E tem mais informações. Agora, depois dessa apresentação, entrem no site, peguem o relatório, vocês vão ver outras informações, como sala, etc. Regimento interno, tudo tem lá. Cleide, eu sou Eduardo Guarulhos. Eu acho que nas próximas pesquisas, sugestivo que a gente também aborde também se o município tem lei de conselheiros gestores de unidade e qual município que tem avançado no conselho gestor de unidade. Tá, a gente não perguntou isso mesmo, acho que é importante. Eu sou de Jandira, lá nós temos o regimento interno também para os gestores da unidade, tanto para o municipal como para os gestores. Do conselho gestor de unidade, né? E já tem regimento e tudo. Temos tudo. Tá bom? Osasco tem, Guarulhos eu sei que tem, lá no fundo, lá, Eduardo. Boa tarde. Nós somos...
Boa tarde, meu nome é Lélia, eu sou do município, sou de Diadema, e lá nós temos a lei do Conselho Gestor, e o regimento do Conselho Gestor também, e o Conselho Gestor tem funcionado nos equipamentos, tem ajudado muito na administração de cada equipamento também. Gostaria de agradecer a contribuição da companheira lá do fundo e só alertar o seguinte, nós temos que seguir um pouquinho o nosso cronograma de trabalho, senão a gente não vai falar o que é o história do relatório de gestão, as outras questões. Não quero cortar a palavra da Cleide, não, mas eu gostaria de propor o seguinte, vocês têm o observatório, no observatório tem lá um e-mail para vocês mandarem coisa para a gente, tá certo? Está lá, fale conosco, lá tem um e-mail, tem telefone, tem tudo. Então, a gente gostaria de pedir o seguinte, todos vocês que estão nos conselhos, que têm coisas que vocês perceberam que os outros não têm, por exemplo, eu tenho uma lei, tá certo? Que é para o conselho gestor de unidade. Eu tenho um regimento, eu tenho um regulamento, eu tenho uma novidade qualquer, tá certo? Manda para a gente e nós vamos estar postando na área de conselhos gestores o documento de todo mundo. Então, quem quiser, se um município que ainda não tem, quer saber como é que faz, entra lá e vê como é que o outro fez. É para isso que serve o portal, é para vocês trocarem informação entre vocês. Ficou claro? Então, quem tiver atualização a fazer e incorporação de coisas novas que ainda não foram colocadas no portal e que queiram colocar, manda para a gente põe na parte específica dos conselhos. Pode ser assim? Assim a gente dá uma fechada nesse ponto e passaríamos para a Eliane, que vai estar falando, Elaine, que vai estar falando conosco um pouquinho a posição do COSEMS, que é do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde. Tá certo? Ela está aí falando pelo Conselho de Secretários Municipais. Tudo bem, Cleide? Então, desculpe o mau jeito, muito obrigado por enquanto pela Cleide.